Irmãos, o Espírito Santo está aqui, viu? E ele quer operar milagre. Aí só vai depender da gente agora. Tá certo? Todo louvor, toda honra e toda glória é de Jesus. Tudo que acontecer, cada milagre que acontecer, a glória seja dada para o Senhor. E tem alguns testemunhos, né, aqui. Tem alguns testemunhos já. E a gente queria ouvir também esse testemunho abençoado. Tem a filha da irmã Dora, que eu não me lembro o nome dela. Cadê a irmã Dora? Neném. A irmã Neném, ela vai contar. Eu preciso de alguém aqui, uma diaconisa, alguém bem rápido aqui. Pode colocar para ali, ó, esse ventilador bem ali, ó. Lá escondidinho ali, ó. Mas tem a extensão? Tá. Não precisava nem vir, mas já que veio. Eu sou da igreja com o Pai do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, como o pastor falou, eu sou filha da irmã Dora. Estou aqui para contar o que eu tenho feito na minha vida. Eu moro na cidade de Belo Horizonte, lá estava de perto que o Senhor estava me sustentando. Então eu vim para cá para visitar minha mãe, vim para a igreja e o pastor me deu um livro. Esse livro falava assim: entrega todas as ansiedades nas mãos do Senhor. Então eu entreguei minha ansiedade nas mãos do Senhor. Já faz 2 semanas que eu não estou tomando mais remédio, o Senhor me curou. Glória a Deus. Som, através de um culto que ela veio, foi receber oração, recebeu um livro e começou a colocar a fé em prática e já recebeu bênção. Tem outra pessoa também, que eu nem estava lembrada, agora quando o Tiago me falou, que eu me lembrei, da irmã lá de São Paulo, né? Oi? Ela buscou, a dela acompanhava os programas da rádio. Pode ficar aí, ela vai levar o microfone, viu? Só fique de pé. Ela acompanhava os programas da rádio e o filho dela estava passando por um problema bem delicado, bem complicado. E nessa época eu estava ensinando uma série sobre fé. E ela abraçou aquela palavra e ela começou a fazer tudo o que eu ensinei. E o filho, através da fé dela, o filho dela recebeu um grande milagre. E eu queria que ela contasse aí para a igreja esse milagre. Amém. Eu sou a Gabriela. Em 2020, o Ismael foi diagnosticado com a displasia fibrosa. É uma doença muito rara lá em São Paulo. É uma doença que pelos médicos não tem cura. Em 2022, com muita luta, os médicos falaram que o Ismael tinha 1% de chance só de manter a visão. Talvez na primeira cirurgia dele, a gente, se não perdesse ele na mesa, ele voltaria com muitas sequelas, né? E o Ismael passou por internações de 5 vezes, 5 internações, ida e volta, e nunca terminava essa cirurgia. E na última internação, raspamos cabeça, a frustração, entramos no hospital, quando a equipe cirúrgica veio, falou, não tem UTI. Então, eu como mãe, eu voltei travada. Então, eu não sabia mais como clamar, orar. E eu só cheguei e entrei no fundo do poço, como toda mãe, quando é situação. E eu chorei muito, Senhor. Eu cansei de só ouvir meu filho, não vai enxergar, não vai falar, não vai ver a família, não vai lembrar de mim, né, que sou o alicerce aqui na terra dele. E deixei, dormi e acordei frustrada, não quis ir para a igreja, não quis falar com nenhum pastor. E aí minha prima, Lady Lene, foi e falou, vamos acompanhar através do celular. Eu digo, aceito, porque eu não estou conseguindo mais entender e ouvir mais ninguém, né? E aí eu comecei a ouvir o pastor, virei fã do pastor, do irmão David, da pastora, através David? Do celular, né? Ó, David lá. O David. É um prazer, viu? Acompanhe lá do celular. E aí na pregação, que eu já tinha desistido de tudo,
a poucas coisas que eu lembro foi que o pastor falou no mais sobre fraquinho. a palavra da fé. E aí começou, acho que três terça-feiras em seguida, falando da fé, né? E aí eu falei, pai, eu não vou mais questionar se a cirurgia sair ou não. Está em tuas mãos, só me dá força e seja a tua decisão. Não vou mais ficar pensando em trazer meu filho inválido ou algo do tipo. E Deus, né? Logo depois da terça-feira, marcaram a cirurgia do Ismael. Glória a Deus. E aí eu fui, e meu esposo falou, será que é mais uma frustração? Vai ficar internado e volta? Falei, seja o que Deus quiser. E o Ismael foi internado, foi operado. Era uma cirurgia gravíssima de 7 horas, muita bolsa de sangue. Toda vez que ele passa em cirurgia, eu tenho que arrecadar. E o Ismael ficou 5 horas só de cirurgia. Eu passei isso no WhatsApp para vocês, né? O Ismael não precisou de nenhuma transfusão de sangue. Glória a Deus. Os médicos falaram que nós só ia ter certeza que o Ismael estava enxergando, ou reconhecendo, ou andando, só quando viesse uma semana depois de UTI. O Ismael desceu, muito deformado, meu filho, e eu pensei, meu Deus, seja a tua vontade, mas uma mãe vê a situação, nossa, é terrível. Mas fiquei em calma, assim como eu estou hoje. E o Ismael, o médico falou, mãe, não tem como a gente saber, até o Ismael abriu o olho. No primeiro dia de UTI, a fisio veio, o Ismael já falou para ela, quero movimentar. Então, o médico, ele falar e querer movimentar, eu tenho tudo que é vídeo. O Ismael já fez o primeiro exercício com menos de 24 horas de uma cirurgia, nos braços, nas pernas, e eu só querendo ver se ele me enxergava. E eu falei para ele, consegue abrir? Ele ainda não, porque fica muito roxo, né? A cicatriz dele é daqui a aqui. E aí o Ismael falou, não, mãe. E a madrinha dele foi visitá-lo, e do nada a gente conversando, o Ismael abriu o olho. Ele abriu o olho. E no que ele abriu o olho, eu fiquei em choque. Eu falei, ele abriu o olho? Aí ele, sim. Só que, aí eu falei, tem certeza que está me vendo? Fiquei pulando na UTI, está vendo? Ele, tô, mãe. Eu tampo o olho. Aí ele viu o outro. E o Ismael fez essa cirurgia em 2022. Uma cirurgia que era para a gente ficar, que nem os médicos dizem, quase morando. Ficamos 7 dias. Glória 7 dias de UTI e enfermagem. O Ismael saiu. Ele ia ter repousos para não estudar. Um mês depois estava na escola, os pontos tinham acabado de cair. E estuda, fala, reage, cozinha, cuida de mim, que sempre estou assim. E, infelizmente, pelos médicos, né, mas eu ainda acredito na cura. Por isso que eu falo com calma. O Ismael como eu disse, uma cirurgia rara, uma doença rara, que eles falam que enquanto o Ismael tiver vida, vai ter. Mas maior que Deus não tem, né? Já provou que meu filho está perfeito, igual qualquer todo adolescente daqui. Glória a Deus. E o Ismael vai de novo, né? Quando eu voltar para São Paulo, ele vai novamente passar por uma segunda cirurgia. Essa segunda, pelos médicos, talvez eu nem tiro da mesa, mas maior que Deus não tem. Como Deus me provou, na hora que eu soube, entrei em desespero. Mas ele mesmo teve a sabedoria. Eu venci a primeira e vencerei todas que vier. Glória a Deus. Então, obrigada, viu? Obrigada a vocês. A palavra é essa. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Guarde no seu coração. Tem uma irmã também ali que eu me encontrei aqui de Brejinho. Ela é de Brejinho, a irmã. Ela, quando eu ia chegando, ela estava em São Paulo, era? Mora em São Paulo. Mas você é de Brejinho? Aí veio passar uns dias. Ela disse que faz quanto... Entrega o microfone lá a ela para eu conversar um pouco com ela. Não tem vergonha não? Faz quantos anos que ela... Quando ela me encontrou, ela disse que eu fui usado por Deus para ela. Tem quantos anos? Foi lá em Brejinho, não foi? Eu nem me lembro disso, mas ela disse. Licença, tá? Boa noite, a paz do Senhor. Eu me chamo Jessileide, mas a maioria que me conhece de Brejinho me chama Cileide. E quem me conhece aqui de Brejinho sabe que eu era uma bêbada, bebia cachaça não, farinha. E
eu comecei a frequentar a igreja através da irmã Edilma. E quando eu fui para a igreja, eu não tinha intimidade com o pastor Roberto, né? Aí eu estava bem atrás, todo mundo lá na frente. E eu fiquei escondida como aquele menino de roxo lá. Eu fui a última, de cabecinha baixa, e o fogo fervendo, todo mundo na unção. E eu, como a irmã sabe, eu fico de unção, mas eu fico de cabeça baixa, assim. As irmãs me conhecem. Aí todo mundo terminou, e o pastor o Roberto, né? Falou assim, aquela menina lá do fundo. Aí minha irmã me catucou. Falou, é você. Eu falei, ele falou, você, fica bem no meio. Aí eu, meu Deus, o que será? Eu com as pernas tremendo, gente. Aí ele falou assim, se a unção que está em você, se você conseguir chegar até a mim e pegar esse microfone, você vai levar um pipoco tão grande, mas tão grande que você vai cair. Tenta, você duvidou que eu tinha saído de casa assim, falando para Deus. Falei, meu Deus, Senhor, eu já sofri tanto, e tanta perseguição, com vergonha, e uma fé. E Deus usou o pastor Roberto, que ele falava que até minha própria família mesmo, realmente, não gostava de mim, me perseguia e tinha vergonha de mim. Minha própria família tinha vergonha de mim, porque eu era uma bêbada, né? Quando é uma bêbada, mesmo que seja a mãe ou o irmão ou a irmã, tem vergonha, né? Aí o pastor Roberto começou a falar assim, Deus vai te tirar da terra prometida e vai te levar para outro lugar. Sua missão não é aqui em Brejinho. Aí eu falei assim, eu creio, pastor. Aí ele falou, e sua fé é maior do que você imagina. Você tem uma fé tão grande e uma unção que eu vou colocar 10 meninas ali atrás para te segurar. Não foi, irmã Edilma? Para te segurar. Eu falei assim, para me segurar. Ele falou assim, se você tiver coragem de tirar seus pés daí, gente, licença. Eu fiquei bem no meio, assim. Ele falou, tenta chegar até a mim. Eu fazia assim, igual aqueles bonecos de mola, não tem? Que vai para um lado, vai para outro. E eu não conseguia tirar os meus pés do chão de tanta unção que eu estava. Aí ele falou assim, você está preparada para viver o extraordinário que o Senhor tem para você? Eu falei, estou, pastor. Ele falou, tem certeza? E você não vai ficar mendigando não, tá? Porque você é filha daquele todo-poderoso que é fiel para fazer muito mais do que você possa imaginar. Aí eu falei assim, eu creio, pastor. Ele falou, creio. E acho que ele falou assim também, eu lembro que você falou, pastor Roberto, que não ia demorar 3 meses, não. E dentro de 3 meses, eu tive que sair da cidade de Brejinho. E fui para São Paulo. E para finalizar o testemunho, quando ele falou assim, receba a unção, você está preparada? Eu falei, tô. Nossa, eu voei, derrubei as 10 meninas que tinha assim, ó. Vixe. Não foi, irmã? As 10 meninas que tinha foi assim. Grande mesmo. Não tinha quem me segurasse de tanta unção que eu estava. E eu louvo a Deus, primeiramente, e ao pastor Roberto, porque esse pastor, ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. A unção que tem na vida dele, gente, se vocês agarrar, porque em Hebreus 11 fala, né, que a fé é a certeza das coisas que não vemos. E é muito forte mesmo, porque Deus, ele sonda nossos corações. E ele fala assim, nunca duvidai em teu corações. O pastor Eduardo, eu acho que eu lembro do pastor Eduardo, Roberto. Eu acho que é em 1 Crônicas 20:20, né, que fala do profeta que entrega a profecia. Cabe a gente acreditar e aceitar, porque não adianta Deus usar o pastor Roberto e entregar a benção para vocês e vocês ficar duvidando no corações de vocês. A palavra é bem clara, não duvidar em teu coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Coisa boa, parece que Deus, ele programou mesmo essa noite, não foi? Trouxe 2 pessoas de São Paulo para vir contar o testemunho aqui, tá vendo? Deus é bom, né? Eu estou muito feliz. Traga uma cadeirinha, todo pode sentar. Cadeirinha para os 2 aqui, ó. Pode balançar os dedos. E a guitarra. Eu estou muito feliz, irmão, porque
Deus, ele opera milagres. E eu estou na expectativa que hoje não vai ser diferente. Só vai depender da gente. Da minha fé e da sua fé também. De corresponder e de receber a unção. Ontem, ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Eu ia subindo de moto, aí uma senhora de 65 anos para 70, ela fez assim, eu não conheci quem era. Não sei nem se ela está aqui. Se ela tiver, ela pode fazer assim. Eu acho que não está, não. E ela disse, pastor Roberto, falou comigo, mas eu não conhecia, mas eu respondi, parei a moto e fiquei. Ela disse, pastor, foi terça-feira, não? No dia do programa da rádio. Eu acho que foi, ou foi terça ou foi quarta. E ela disse, pastor, eu queria contar algo que aconteceu comigo. Eu fui na sua igreja, num culto, eu acredito que foi um culto de cura, eu acredito. E ela disse assim, eu estava com um cisto no seio e estava com, se eu não me engano, uma mancha preta, não sei se era no pulmão. Ela falou lá, 2 problemas ela estava. E eu queria lhe dizer que eu voltei no médico depois que eu fui no culto e quando eu cheguei lá, não tinha mais nada. Eu olhei para ela e disse, foi mesmo, irmã. Eu disse, você é de que igreja? Ela disse, eu sou da igreja católica. Eu disse, rapaz, eu fico muito feliz pelo milagre que Deus fez na sua vida. Eu disse, hoje a quinta-feira tem culto de cura. Se você souber alguém que está precisando, encaminhe para lá. Então vai depender só da gente, irmão. Eu vou falar sobre a unção da cura, porque eu gosto, sempre que eu vou ministrar a unção da cura, eu gosto de falar sobre ela. Por mais que você já tenha ouvido eu falar várias vezes, mas enquanto eu fizer cultos de cura, eu sempre vou tocar na unção da cura. Mas eu quero abrir um parênteses para trazer uma pequena orientação rápida em Números capítulo 12. Eu vou ler na versão NTLH, viu? E em seguida, é só um parênteses para que eu possa entrar e falar sobre a unção da cura. Números capítulo 12. Na verdade é uma orientação, irmãos. A gente tem que prestar atenção na palavra, porque às vezes a pessoa está ficando doente por falta de vigilância. Você sabe disso, né? Eu sempre tenho ensinado na igreja para que a gente cuide do nosso templo. Hoje quando eu estava tomando banho, eu dizia para mim mesmo, 3 coisas eu quero fazer. 3 coisas eu quero fazer enquanto eu estiver na terra. 1, cuidar da minha família. 2, cuidar da obra do Senhor. E a 3, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Nós temos que ter a responsabilidade de cuidar do corpo, templo do Espírito Santo. Amém? É uma responsabilidade nossa. Porque nós vamos receber alguma coisa aqui. Se você não precisa de cura, mas você pode receber a unção e desfrutar dela, não tem problema. A unção nos abençoa, revigora, nos fortalece, né? Traz novo ânimo. Mas eu não quero que a gente esteja, deixa eu ver aqui, deixando de vigiar e adoecendo por culpa nossa. Porque a gente pode adoecer por culpa nossa. Nem toda vez vai ser assim, mas muita doença é culpa nossa. Nem todas. Presta atenção, nem todas, mas muitas é culpa nossa. Então, quando eu era um pouco mais jovem, o organismo ele trabalha de um jeito. Ele tem uma forma de trabalhar que consegue vencer algumas
tipo de alimento que é prejudicial para a saúde. Mas quando vai chegando em 30 anos, a gente já começa, mesmo crendo na palavra, a gente começa a perceber um peso ali com certo tipo de alimento. É ou não é? Um dos alimentos mais perigosos, que vicia mais do que uma cocaína, é a açúcar. Vocês sabiam disso? Diga, eu vou passar uma semana sem comer açúcar para você ver se você não fica num pé inútil. E o outro é a farinha branca. Bolo, pão, pizza. Que se torna açúcar e é prejudicial ao nosso corpo. E se a gente não tiver um certo tipo de cuidado, eu não estou dizendo assim, você nunca mais vai comer essas coisas. Não, irmão, eu como. Eu pretendo nunca mais comer. Eu tô trabalhando para não comer mais essas coisas. Mas ainda como. Mas a gente pode ter um certo tipo de domínio próprio. Não é verdade? Para dizer não. Como Luciano, que comia 10 pão e uma tora de queijo. Que eu só me lembro de Luciano. Uma barra de doce. E ele disse, quando ele viu eu ensinando essas coisas, ele disse, a partir de hoje eu não faço mais essas loucuras não. E ali ele tomou uma decisão. Então, a gente tem que ter cuidado, né, para que a gente não adoeça por culpa nossa. Entendeu? Eu me converti e passei buscando ao Senhor intensamente. Eu sempre fui de buscar, eu amo buscar a Deus. Eu sou fervoroso em buscar ao Senhor. Mas eu busquei tanto a Deus que eu esqueci da outra parte, da vida natural. Eu recebi um conselho do pastor Nivan que eu vou dar para vocês. Conselho. O pastor Nivan me disse assim, pastor, nós somos um espírito, possuímos uma alma, que é nossa mente, intelecto, emoção, habitamos dentro de um corpo. Então, nós temos que dar 33% de alimento para o espírito, que é a palavra, a oração, o jejum, a busca, ouvir, como vocês estão ouvindo aqui. 33% para a nossa alma, nós precisamos nos divertir, descontrair, a gente precisa interagir com as pessoas, manter comunhão sadia, ajuda muito a alma. Nunca se isole, irmão. O isolamento é a abertura para uma depressão. Nunca se isole. E quando você fizer comunhão com pessoas, faça comunhão com pessoas que agreguem na sua vida. Que faça você crescer espiritualmente. Se tornar melhor e não retroceder. Pessoas que ficam com fofoquinha, conversa, falatório, falando mal de um, de outro. Não anda não com essas pessoas não, irmão. Não anda não. Não agrega para a tua vida. Na verdade, vai te destruir. Então, 33% a gente precisa se divertir, que é a nossa alma, curtir a nossa família, passear, fazer alguma... A outra parte, mais 33% relacionada ao corpo, fazer atividade física, praticar esporte. Então, a gente somos espírito, habitamos num corpo, possuímos uma alma, mas não somos só espírito. Vocês concordam? Então, precisamos ter uma vida, não viver em pecado, mas uma vida das três partes, se alimentando, cultuando, vindo à igreja, servindo ao reino, ter esse equilíbrio, não deixar algo ser exagerado demais na nossa vida. E quando eu buscava intensamente, eu me esqueci de uma parte, da parte do corpo. Eu fui ficando muito obeso. Eu estava chegando perto de 100 quilos. Não me cuidava mais. Comecei a ter queima, pedra no rins, refluxo, churrasco quase toda semana. Todo culto que acabava, pizzaria. E ali eu fui percebendo, porque
a palavra funciona. Sempre que eu orei e declarei cura para mim, a cura acontecia. Todas as vezes. Teve vezes de Daniel dizer, vai no hospital. Eu disse, vou não. Quando era de tardinha, a cura estabelecia no meu corpo. Hoje eu sei que se eu precisar eu vou. A gente tem que entender que Deus também usa a medicina. Amém? Esses dias eu estava até sentindo um pouco fraco. Meio fraco. Daniel disse, espera aí, eu vou chamar Edgláudio. Aí vem Edgláudio com uma lâmpada de injeção. Meteu na minha veia. Com pena de mim, ainda não foi Edgláudio. Mas aí eu fiquei reativado de novo. Vitamina. Mas aí eu passei a cuidar também agora do meu corpo, fazendo exercícios. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai se desligando e volta às velhas práticas habituais, antigas, que a gente aprendeu. Eu queria que você confessasse isso aqui, ó. Diga assim, eu não vivo para comer, eu como para viver. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa saber dizer não, né? Quando eu cheguei de frente da igreja, eu tinha acabado de ouvir no YouTube, que eu estou me alimentando disso para me fortalecer nessa área, que um dos piores alimentos que tem é o diabo daquela batatinha que Tainá estava comendo. Cadê Tainá? Como é o nome dela? Dentro de um... Aquela ali é um dos alimentos mais cancerígenos. E ela já foi bem feliz. Vou dar uma batatinha para o meu pastor. Eu acho que ela pensou, né? Tome. Quer não, como foi que eu disse? Eu não quero isso não, que isso entopa as veias. Foi mais ou menos assim que eu falei. É ruim pro coração. É só um alertazinho, irmão, para a gente ir melhorando. Então tem coisas que... Eu abri um parênteses aqui, não foi? Para falar sobre a unção da cura. Tem coisas que é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Uma responsabilidade nossa. Uma pessoa que está com muita mágoa no coração, irmão, ela vai adoecer. Vai adoecer. E se brincar, é perigoso até ter um câncer. Porque isso é bíblico. Então, tem coisas que a responsabilidade é nossa. Eu não ingeria água. Bebia água. Para eu beber água, eu tinha que correr, jogar a bola para eu sentir vontade para eu poder beber. Oi? Ou então, meu filho, quando chegava ali depois do almoço, era a tora do doce. Para beber aquele copão de água gelada. E a gente não é 100% sobrenatural não, irmão. A gente ainda habita num corpo mortal. A última vez que eu tirei o sangue para fazer um exame, aí a taxa da triglicerídeo estava alta, não estava tanto, a glicose estava um pouquinho, mas já estava passando. Aí Deus tem culpa. Eu podia estar orando 24 horas, mas comendo besteira, irmão, a tendência é o cabo adoecer. Então vocês estão entendendo que Deus quer que a gente seja curado e receba coisas aqui. Mas Ele quer muito mais que a gente evite para não adoecer. Amém? Então tem coisas que é responsabilidade nossa. E dentro desse parênteses, irmão, quando eu veio no meu coração Números 12, eu disse, meu Deus, como isso é forte. Porque às vezes a pessoa, por outro lado, ela pode fazer atividade física, ela pode comer bem, ela pode ter cuidado, mas está quebrando
um princípio e está ficando doente. E eu não entendo porque eu estou doente. Eu não entendo porque eu estou adoecendo. Eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Mas a Bíblia tem a resposta para tudo. E foi justamente esse texto aqui que eu disse é muito forte. Trata de 3 personagens. Diga comigo: Moisés, Miriam e Arão. Agora Moisés, líder, carregava uma unção, né, para liderar o povo de Israel. Miriam, profetiza e irmã de Moisés. E Arão, sacerdote e irmão de Moisés. 3 personagens. E para completar, Moisés era um líder, sendo mais novo do que os outros 2. Porque às vezes a pessoa é mais velho e o líder é mais novo, e a pessoa não tem dificuldade de ser submissa. E de ser obediente, de honrar. E nesse fato aqui, a Bíblia mostra Miriam, irmão de Moisés, e Arão falando mal do próprio irmão. Moisés. Quem sabe quem é Moisés na Bíblia? Para você que não sabe, é aquele que puxou o povo de Israel e de frente do Mar Vermelho levantou o seu cajado e o mar se abriu e o povo passou e Deus salvou. Líder. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que nessa história, Miriam falou mal de Moisés, junto com seu irmão Arão. Foi a mesma Miriam que Deus diz: ei, vem cá. Vocês estão falando de uma pessoa que eu ungi, uma autoridade. Vem aqui, chamou ele para dentro de uma tenda. Olha, e começou a trazer algumas coisas para Miriam e Moisés. Vamos fazer a leitura aqui. Moisés havia casado com uma mulher etíope. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Diga, falar mal. Vou abrir um parênteses aqui, viu? Dentro da mensagem. Mas está gravando, tá? Diga assim, falar mal. Olhe para seu irmãozinho do lado. Diga assim, falar mal de alguém é abertura para a doença. Estou mostrando algo que está na Bíblia. Aqui no versículo 1 diz que eles criticaram. A mulher criticou Miriam e Arão criticaram Moisés porque Moisés tinha tomado uma mulher para casar com ela. Versículo 2 ele diz, e eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? E começou a questionar a liderança de Moisés. Será que o Senhor só fala por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Toda fofoca que nós, se a gente fizer, Deus está ouvindo. Toda, sem exceção. Como Deus ouviu aqui. Até um líder, Diego, de um departamento que eu levantar, um professor, alguma coisa, se a pessoa começar a criticar ou falar mal em rodinha, pode saber que ele vai adoecer. E vai ficar doente direto. Autoridade não é só autoridade no sentido de igreja, não. Autoridade pode ser um professor. Autoridade é um pai. Autoridade é uma mãe. Meu Deus, a hora. Autoridade é uma mãe. Autoridade é um policial. E às vezes a pessoa quer bater de frente com a polícia. Não, é porque quem manda é eu. Quem manda é tu nada, rapaz. Para de coisa. Oxi. Isso é bíblico. Versículo 3 diz que Moisés era um homem muito humilde, mais humilde do mundo. No versículo 3. E no versículo 4, logo em seguida o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês 3, vão para a tenda sagrada, o que eu disse, vamos para ali ter uma conversa. E ali Deus começou a orientar e repreender Miriam e Moisés. Por causa dessas críticas, desses falatórios. Eu vou pular aqui,
Sim, foi. Isso mesmo. Olha o versículo 9. Pois ele dizendo, pois eu falo com ele face a face claramente, dizendo a Arão e Miriam. Não por meio de comparações, ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra meu servo Moisés? E não pense que é porque era Moisés. Não. Não é porque é com qualquer pessoa, irmão. Amém? Olha o versículo 9. Lê o versículo 9. Por que Deus ficou irado com Arão e com Miriam? Diga bem alto, por causa de fofoca. Pastor, o senhor está pregando isso que o senhor soube de alguma coisa? Não, irmão. Estou sabendo nada não, fique tranquilo. É porque eu estou ensinando que às vezes a doença é culpa nossa. Quem está entendendo? Às vezes é culpa nossa. Não estou dizendo que é todas as vezes, mas às vezes é. E eu posso prevenir. Se eu não ando em amor com o próximo, também vou atrair doença. Vocês estão entendendo? O Senhor saiu dali irado, né? Agora o versículo 10. Presta atenção. Versículo 10. Só o 10 e eu vou entrar na segunda parte da ministração. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Resumindo a história, Arão pediu: Moisés, intercede. Pede a Deus por nós. E Deus permitiu ela ficar enferma durante 7 dias. Depois Deus curou ela. Mas o fato é que, por causa de uma simples conversa, ela ficou doente. Está entendendo? Então, a partir de hoje, olhe de novo para você, irmão. Diga: a partir de hoje, ó. Assim, ó. 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 Só falo necessário. Eu não quero adoecer, nem você quer adoecer. Você quer adoecer? Então vamos cuidar do nosso corpo, vamos manter a saúde, vamos se alimentar bem, vamos fazer atividades. Vamos sorrir mais. Irmão. A alegria do Senhor é nossa força. Olha, se for para ir numa igreja para o cara ficar duro assim, ó. Não fique num canto desse não. Deus é alegre. E nós somos um povo alegre. Daniela às vezes diz: por que tu fica com o rosto assim, ó? Acho que é porque está ficando velho, né? Mas quando a gente sorri, não aformoseia o rosto. Então a gente precisa manter essa alegria, essa felicidade. Somos tentados às vezes a não ficar, mas precisamos. Afinal de contas, todo mundo vai morar no céu, irmão. Deus já preparou algo precioso para a gente. Nós só estamos aqui uma temporada, é só um tempinho. Mas daqui a pouco nós vamos para casa se encontrar com Jesus. Viver eternamente na presença dEle. Desfrutando da sua glória maravilhosa. Amém? Então, fechando parênteses, a gente tem que ter bastante cuidado, né, com o templo, o corpo do Espírito Santo, e com algumas situações para que a gente não venha adoecer. E tratando da unção, Isaías 10, 27, eu tenho pouco tempo. Passa rápido demais o tempo aqui, viu? Eu tenho certeza de que é melhor do que o Fantástico aqui. Né? A Bíblia diz na versão RC que a unção é ela que quebra o jugo, irmão. E a gente
Pode colocar aí que eu quero ler esse texto. Eu não posso ter medo da unção. O problema de algumas pessoas não receberem é porque elas têm medo. E o medo impede delas receberem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por que ter medo de uma coisa que é de Deus? Se não fosse de Deus, fosse do diabo, era uma coisa. Mas não é do diabo, é de Deus. E quinta-feira eu falo mais dele do que era unção. A unção, irmão, ela é um poder, é uma eletricidade. Claro que ela é invisível. Para que essa luz se mantenha acesa, precisa de um poder. Precisa de uma eletricidade. Então ela não se mantém acesa. Então essa eletricidade é um poder. Diferente, sim, da eletricidade. Desse tipo de eletricidade que foi descoberta. Que acende luzes, que faz equipamentos funcionar, faz instrumentos tocarem, traz um som. Mas é um poder. E ele é real poder. E a Bíblia fala sobre isso. Então não posso ter medo do poder. Eu preciso entender. Né, para que, às vezes a pessoa... Eu vi reações do poder sobre a vida de alguém. Alguém diz, né? E eu digo, rapaz, fico assustado. Porque você não entende. Mas não fale daquilo que você não entende. Passe a compreender. Então você vai perder. Eu não quero perder. Eu já recebi muitas coisas, irmãos, levantando as mãos e a eletricidade entrar nas minhas mãos. E eu ser curado. Eu orei de casa, por telefone, para uma mulher que estava em São Paulo. E eu disse, procure um lugar, um ambiente. Ela foi para dentro do banheiro. E ela tinha um problema nas mãos. Um problema terrível. E quando eu comecei a orar, eu disse, no mundo espiritual não há barreira nem há distância. O poder de Deus virá sobre você. Ela teve fé para aquilo. E ela ali, acredito que com os olhos fechados, sozinha no banheiro, o poder começou a vir sobre as mãos dela. E ela disse que quase que ela caía no chão por causa do poder. Irmão, Deus ele é tão bom que até quando a gente cai no poder, ele guarda para a gente não se machucar. Quem já passou por isso? Não é verdade, Arthur? Irmãos, eu fui fazer um culto na época, eu estava construindo as casinhas aqui. Breno, na época eu estava construindo essas casinhas. E daqui para cá era um paralelepípedo que chama, né? Pedra. Só que de calçamento. Só que eles colocaram a areia e a caçamba veio e jogou aquelas pedras. E ficou aquele monte de pedra amontoada, uma em cima da outra, espalhada com os bicos. Aí eu fiquei em cima da calçada da casinha. Os irmãos não podiam ficar por conta da pedra próximo de mim. Ficaram num certo tipo de distância. E ali eu estava ministrando a palavra. Quando eu ministrei a palavra, tinha uma pessoa que não era convertida. E não sei porquê, mas ela estava possessa por um demônio. Se manifestou aquele demônio lá na rua, né? Eu me lembro que 2 obreiros vieram e... Tu estava nesse dia, Diego? Se abraçaram com ele, um demônio lá e ficaram lá brigando com o demônio. Eu não gosto de brigar com o demônio, não. Eu disse, solta. Aí ele olhou para mim e disse, pode soltar. Quando ele soltou, está amarrado em nome de Jesus. E o demônio foi amarrado. Irmãos, olha que incrível. Naturalmente é impossível. É impossível acontecer o que aconteceu. Naturalmente. A mulher estava com uma sandália dessas que a mulher usa, que tem um troço atrás. É o quê, hein? Escarpão, né? Salto. Eu sei que era um salto alto. Eu não sei, mas eu fui guiado pelo Espírito e eu disse... Eu queria mostrar, que era um culto para evangelizar mesmo, eu queria mostrar o poder de Deus. Anjo de Deus, traz esse demônio no altar, que estava lá na mulher, né? Irmão, foi incrível. Você acredita que a mulher passou por cima... Tu não estava, Daniela?
Daniela disse, vai cair, pelo amor de Deus. E ela estava assim, com uns escarpão. Parece que Jesus não andou sobre as águas. Aquela mulher andou por cima dos bicos de pedra com um escarpão. Pois foi. Eu estou dizendo, você tinha muita gente lá, viu? Para não dizer que eu não estou mentindo. O povo botou a mão na cabeça, vai cair. E ela lá, o demônio vindo. E eu digo, pode trazer. E o demônio vindo e o anjo de Deus catucando para botar ela para frente. E o povo espera, na expectativa dela cair em cima dos bicos da pedra. E mandou estar. O povo partiu para cima para querer pegar. Eu disse, não, pode deixar que o anjo não deixa cair, não. Caiu não, irmão. E foi até o altar. E a gente fez aquele trabalho de libertação. E ela foi liberta. Glória a Deus. Tudo é possível aquele que crê. E eu declaro aqui que não tem ninguém aqui endemoniado. Levanta a mão e diga, eu não estou endemoniado não. Em nome de Jesus. Eu já mandei o mal ficar tudo lá fora. Pode ficar tranquilo, viu? Você vai receber só a unção. Já está tudo lá fora. Eu não deixei entrar não. Então, Isaías 10, 27, na versão RC, diz assim, ó, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia, e esse dia é hoje. Esse dia é hoje, diga, é hoje. É hoje. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A irmã que foi para São Paulo, que recebeu as revelações que Deus passou para ela, né? Que ela disse que ela não bebia, ela comia com farinha, né? Quem foi que fez isso com ela? A unção. De quem? De Deus. Poder. Eu tive contato com essa unção há muito tempo, irmão. Desde que eu me converti. Que eu entreguei minha vida. Desde o dia que eu me converti, eu ando com essa unção. E eu não quero parar de andar com ela. Eu quero viver com ela. Eu quero estar perto dela. Por isso que quando eu brigo com Daniela, eu já peço perdão logo. Para não perder, né, Diego? Não pode perder, não. Vou perder um negócio maravilhoso de Deus, que me abençoa. Amém? Ah, se toda mulher tivesse um homem que amasse a unção, você podia dormir tranquilo. E ele podia sair de casa e você dizer, eu sei que ele não vai olhar para as meninas. Caso da unção. Cadê as mulheres solteiras aqui? Ei, deixa eu dizer, procura um homem cheio de unção, viu? Então o jugo, ele é despedaçado pela unção. E vai depender, todo canto que eu ministro eu falo sobre isso. Depende de você, depende de mim, de tocar nela. Assim como o fato daquela mulher que tinha 12 anos perecendo com uma doença, com um fluxo de sangue. E ela pensava, meditava, ela dizia, se eu tocar em Jesus eu sou sarada. Ela gerou uma convicção, ela gerou algo dentro dela, que ela dizia, eu sei que tem algo na vida dele, que se eu tocar, eu vou ser curada. O que estava em Jesus era a unção. Era a unção. Era a unção. Por isso que, às vezes, o pastor começa a orar e algumas pessoas, às vezes, buf. É a unção. Eu já vi pessoas sendo anestesiadas pela unção. Eu já vi pessoas sendo anestesiadas pela unção. Um caroço na pedra na vesícula, sair para fazer a cirurgia e abrir e não ter mais pedra lá. Tocadas, anestesiada não, tocada pela unção. Não sei se ela foi anestesiada, eu não lembro, faz muito tempo. Mas eu já vi alguém anestesiado pela unção que
Levaram ela bem devagarzinho, ela caminhando assim, ó. Porque estava se recuperando a unção. Ela foi eletrocutada com o poder da unção. Mas não morre não, viu? Olha aí para você, irmão, não vai morrer não, viu? Ela foi eletrocutada pela unção. Que tiveram que levar ela, 2 pessoas assim, ó. E ela, os filhos agoniados, porque ela estava com um caroço na cabeça. Vai ter que ir no médico, vai fazer a cirurgia e tal. Irmãos, ela recebeu uma descarga tão grande, o caroço estava lá. Mesmo ela recebendo a descarga, o caroço estava lá. Mas com 7 dias, ou foi 10 dias, o caroço caiu. Isso me faz lembrar, quem lembra daquele texto da Bíblia? Que 10 homens leprosos foram buscar a ajuda de Jesus. Quem lembra? 10, diga 10. Quando chegaram até Jesus, Jesus disse: vá mostrar ao sacerdote. Os 10 obedeceram e foram. Mas a Bíblia é bem clara quando diz: indo eles mostrar ao sacerdote. A lepra estava no corpo. Indo eles, durante o percurso, eles foram curados. O que é que eu aprendo com isso? Que muitas vezes você pode ser tocado e a sua cura ser gradativa. Não foi instantânea, mas está sendo gradativa. Porque se você tocar na unção do Espírito hoje, de Jesus, algo vai entrar dentro do seu corpo, irmão. Vai. E pode ter o que tiver. Pode ser caroço, vai sumir, vai se desmanchar em líquido. Pode ser problema no sangue. Já pessoas que foram curadas de diabetes aqui dentro. Pode ser o que for. O poder vai estar ali, agindo. E eu tenho que acreditar, continuar. Eu fui tocado. Se eu fui tocado, então o poder está agindo. A Bíblia diz que as pessoas levavam lenços e aventais do apóstolo Paulo. Quando tocavam no enfermo, eles eram curados. Os demônios saíam. Por quê? Porque aquele tecido que Paulo usava pegava uma pequena porção da unção. E quando se colocava no enfermo, aquele tecido tocava, a unção tocava. Eles eram curados. Era a unção. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando ele passava, as pessoas eram curadas. Mas não era a sombra. A unção, irmãos. Jairo disse a Jesus: minha filha está moribunda, enferma. Venha. Coloque a tua mão. Olha que interessante. Coloque a sua mão e ela será curada. Porque já está saindo poder da minha mão aqui, ó. Estou sentindo energia saindo aqui, ó. Coloque a sua mão e ela será curada. Eu quero, quando acabar o culto, eu quero pelo menos tocar na cabeça de todo mundo lá fora. Pelo menos de todo mundo. Não quero ninguém sair daqui sem eu tocar. Só tocar. Se apenas, não, ele disse apenas: venha, coloque a sua mão na cabeça da minha filha, ela vai ser curada. E Jesus foi. A multidão seguindo fome. Se sua fé é para eu colocar a mão e ela ser curada, porque no toque sai unção, não sai? Então eu vou. E ele foi. Mas no meio do percurso alguém chegou e disse: ei, não incomoda mais não, mestre, sua filha faleceu. A Bíblia diz na versão King James, diz que Jesus é forte. Jesus não atentou para aquelas palavras. Olha para sua irmã e diga: ei, saia daqui convicto. Diga: sem atentar para nenhum tipo de palavra negativa que o diabo
o dedo profético e diga para seu irmão: ei, meu irmão, você não vai morrer, mas vai viver para contar os feitos do Senhor. Olha lá, ela tem uma ali sendo eletrizada lá pelo poder. É a glória. É o poder. As reações da unção: tremores na mão, tremores nas pernas, às vezes na língua, ondas de eletricidade passando pelo corpo, ondas de eletricidade passando pelo corpo, ondas de eletricidade, anestesia no corpo. Algumas pessoas são anestesiadas porque o Espírito de Deus vai curar, não sei o que é. Aleluia. Sensação de fogo no corpo, meu corpo está fumegando. Você está sendo tocado pela unção. Paz, e algumas vezes repousa sobre a unção. Você está pronto? Você quer a unção? Você quer beber dessa unção? Se você quer beber dessa unção, essa é a hora de você tomar. Eu vou te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, com as mãos levantadas. Feche os seus olhos. Aleluia. Hoje é o dia de você receber milagre. Algumas pessoas nem precisam tocar, porque elas já estão recebendo a unção. Recebendo a unção. Recebendo a unção. Espírito Santo, pode ficar com as mãos levantadas, porque quem cura é Ele. Quem faz o milagre é Ele. Quem remove o câncer é Ele. Quem abre o seu ouvido é Ele. Quem dá vista ao cego é Ele. Quem faz o rins voltar a funcionar é Ele. Quem tira as pedras da vesícula é Ele. Quem tira as pedras do rins é Ele. É Ele a unção. Quem tira a dor da coluna e conserta é Ele. É Ele. É a unção. Aleluia. Continue com a mão levantada. Espírito Santo, você já está liberado para começar a receber da unção. Eu vou só andar pela igreja e você comece a receber. Pai, no nome de Jesus, demonstra o teu poder. Demonstra o teu poder, Senhor. A unção é curas. Demonstra o seu poder. Não tenha medo não, irmão. Não tenha medo não. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Isso. Vai sendo tocado. Tocado. Receba. Passando a unção da cura sobre o seu corpo, da ponta do pé à cabeça. Agora. Receba. Em nome de Jesus. Receba. Deixa a unção tocar. Deixa a unção tocar. Olha a eletricidade passando. Olha a eletricidade passando. Olha a eletricidade. Ai, eu oro agora. Com as mãos levantadas. Vai ter pessoas precisando agora de um milagre. Se você perceber sua mão fumegando, não se preocupe. É a unção passando.
sobre as suas mãos e entrando em seu corpo. É uma canção. Enquanto eles cantam uma canção, você vai deixando a unção tocar em você, viu? Fica com os olhos fechados, é melhor. Pode tocar, pode cantar. Nós vamos ficar um tempo só usufruindo, recebendo. Curas vão acontecer. Curas vão acontecer. Curas, curas. Ó, minha mão está pegando fogo. Minha mão está pegando fogo. Vou esquecer e a beleza do que não posso explicar. Eu sei que é você, Jesus é você. Eu creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, me cura por amor. Milagres eu verei, onde mais para não crer, onde mais para não. Curas. Caroços comecem a desaparecer. Nódulos comecem a desaparecer. Em nome de Jesus, comece a desaparecer. Eu não tenho poder. Em nome de Jesus, pra pessoas que iam passar por cirurgias, eu declaro que a partir de hoje elas são curadas. E não vai precisar passar por cirurgia nenhuma. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome